Olá, boa noite. A notícia entrevista hoje o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Ele foi vereador em São Paulo, deputado federal por 2 vezes e é um dos nomes do PT cotados para disputar o governo de São Paulo no ano que vem. Boa noite, ministro. Boa noite, é um prazer estar com você, Ken. Eu que agradeço a sua presença e queria começar falando um pouquinho da sua história pessoal. O senhor está com 54 anos, nasceu em São Paulo em 18 de abril de 59. Cresceu onde em São Paulo? Quais são as memórias mais marcantes que o senhor tem da sua infância e adolescência em São Paulo, ministro? Olha, eu vivi muito na região ali de Santo Amaro. Eu morei durante anos na rua São Benedito, em Santo Amaro, depois mudei para o Brooklyn, onde eu passei a minha adolescência até mais tarde, já com 20 e poucos anos, mudar para a região do Morumbi. Posteriormente, quando eu me separei, eu moro hoje ali na região da Paulista. Como é a sua família, os seus pais, o que faziam, quantos irmãos o senhor tem? Sou filho único, né? Eu sou filho único e tenho o meu pai, que ele é economista, sempre trabalhou na iniciativa privada, ele hoje está adoentado, teve um AVC há um tempo atrás, mas está se recuperando. Minha mãe tinha uma loja de roupa de criança, né, que, aliás, sempre me ajudou muito quando eu disputava a eleição, viu, Kendi? Porque as freguesas dela sempre faziam campanha para mim, ali na região do Brooklyn. E a minha mãe mora com uma tia, portanto, uma família muito pequenininha, mas muito unida. E por que o senhor escolheu direito? O que levou o senhor a optar por essa carreira? Sabe que eu tinha uma dúvida, viu, Ken? Eu tinha uma dúvida, assim, entre fazer psicologia, veja só, e direito, né? E quando eu estava indo para a faculdade, eu estava muito tentado a fazer psicologia. Mas naquele decide para lá, decide para cá, eu tinha um professor de psicologia que eu adorava, né? Eu acabei, não, vou fazer direito, né? Sempre gostei de lidar com as questões da justiça, sempre gostei de polêmica, sempre gostei de debater e acabei escolhendo direito, adorei o curso, é uma coisa que eu adoro estudar direito, escrever, dar aula. Estudou um pouquinho de psicologia também, porque deve ajudar bastante para o ministro da Justiça. Olha, ajuda muito, até para você se entender também em alguns momentos, né? Mas o direito me realizou muito, eu sou um estudioso do direito, eu gosto de estudar direito, eu sou professor, na verdade, a política ela é episódica na vida da gente, no fundo eu sou professor. E aí, por que entrou na política, seguiu o caminho no PT? Sabe, eu tinha uma situação curiosa, eu vivia o final, na minha adolescência, o final da ditadura militar, né? E entrei na PUC, em 1977, na Faculdade de Direito. E nós vivíamos aqueles momentos difíceis ainda do final da ditadura militar. Pacote de Abril do Geisel, né? Exatamente. Ainda eram... Era uma situação, haviam as passeatas estudantis. E eu tinha muito medo, assim, medo de ter uma participação política, medo de ser preso, né? Meus pais sempre recomendavam, cuidado, meu filho não vai se meter em encrenca. Já tinha uma formação, uma tendência a ser de esquerda, né? Até que, em 1977, a PUC foi invadida pelas forças militares. Na época, o secretário de Segurança Pública, Erasmo Dias, comandou aquela invasão. E aquilo mexeu demais comigo, né? Eu achei que eu tinha que tomar uma atitude. Não era possível que a covardia e o medo me afastassem de um processo que eu achava necessário quando eu vi colegas apanhando, professores apanhando. Então, aí eu comecei na política. Um ano depois, virei presidente do Centro Acadêmico, 22 de agosto da PUC, e aí minha vida continuou. Sempre com o pé em cada canoa, na vida acadêmica, né, na área do direito e na área da política. Sei que o Ministério da Justiça deve tomar muito tempo do senhor, mas numa hora vaga, assim, o senhor tem um hobby? O que o senhor gosta de fazer quando pode descansar? Tocar piano. Eu não sou um bom pianista, quero te falar francamente. Tenho 11 anos de piano num conservatório e quando ninguém está ouvindo, para não perturbar os ouvidos de ninguém, eu gosto de sentar no piano e ficar brincando um pouquinho. Música clássica? Música clássica, música popular. Desde que ninguém ouça, está muito bom, porque não perturba ninguém. E torce para algum time de futebol? São Paulo Futebol Clube. Cuida da saúde, faz algum tipo de dieta, consegue fazer exercício com essa rotina? Olha, estou até com uma pulseirinha aqui, Kennedy, que mede os pontos, porque eu estou tentando perder peso. Eu engordei demais, né? Eu estava 14 quilos acima do meu peso. Estou tentando perder, já perdi 3. Quando posso, faço exercício de manhã, estou tentando me cuidar, mas com essa vida maluca que a gente vive é difícil. Pois é, o Ministério da Justiça ele é mais ou menos um pronto-socorro dos ministérios, né? Porque você tem da questão indígena, a indicação de um ministro do Supremo. Da toga-tanga, como dizia o Nelson Jobim, né? Da toga-tanga. Lida com vários aspectos da vida da sociedade. Eu pergunto para o senhor, agora entrando num assunto que foi polêmica nessa semana, que na questão indígena, né? Na última quinta-feira, a Folha de São Paulo, num editorial intitulado Omissões Ancestrais, né, ele criticou o governo, disse que o governo demorou para agir nessa crise indígena lá no Mato Grosso do Sul, que houve uma descoordenação entre o Ministério da Justiça, a Casa Civil, em determinado momento, a ministra Gleisi Hoffmann questionou
o processo de demarcação da FUNAI. Eu pergunto para o senhor, a ministra errou ao questionar a FUNAI? Não, hipótese nenhuma. Na verdade, há uma avaliação comum minha, da Gleice e de outros setores do governo, que a questão da demarcação de terra indígena, ela precisa ser aperfeiçoada. Eu não falo aqui como tem se especulado em retirar o protagonismo da FUNAI, não. A FUNAI tem um papel muito importante, um papel que ensejou a sua criação e que ela vem desempenhando através dos tempos, né? Acho, inclusive, que a FUNAI tem que ser fortalecida. A sua estrutura ainda está muito aquém daquilo que é necessário. Mas o que nós precisamos fazer? Aperfeiçoar o processo de demarcação, de maneira a que você evite tantas judicializações, tanta disputa judicial. Pois é, ministro, porque né? até para o público entender, a Constituição de 88 diz que os índios têm direito à terra original deles. As terras tradicionalmente indígenas pertencem à União para uso dos povos indígenas. Pois é, agora, há fazendeiros que ocuparam parte dessas terras. Aí, na justiça, acaba havendo um conflito. O que o governo pode fazer de prático para poder acelerar esse processo ou chegar a um acordo entre fazendeiros e índios? Porque também tem uma crítica, ministro, muito recorrente, de que a FUNAI tem um viés contra o agronegócio. Essa crítica, ela existe. E por quê? Como a FUNAI é o órgão criado para a proteção do índio, qualquer decisão que ela tome, mesmo que seja correta, sempre haverá uma suspeição quando se fala de demarcação. Afinal, se ela protege o índio, como é que ela vai julgar? Que é perfeitamente possível que a FUNAI tenha o seu protagonismo num processo de demarcação, mas que através de um conjunto de informações, de uma melhoria do direito de defesa, se possa ter uma decisão que pode não ter a concordância de todos, mas que pelo menos passe a não ser tão questionada judicialmente, porque um dos problemas da demora das demarcações é a judicialização. Ou seja, decidir melhor no âmbito do executivo. Exatamente. Decidir com mais transparência, com mais informações, com mais oportunidade das pessoas se manifestarem, inclusive dos povos indígenas. Ou seja, ter um processo mais completo, que dê mais substrato e que não leve a tantas impugnações na justiça. Veja só, esse caso da Fazenda Buriti, lamentável, que houve a morte de um índio, triste a situação. Ele está judicializado há mais de uma década. Ou seja, a portaria do Ministério da Justiça reconhecendo aquela área como indígena a partir de um estudo da FUNAI de 2010. Né? Então, o que se poderia fazer? O Ministério da Justiça teve a sua portaria questionada na Justiça e até hoje não houve trânsito em julgado do processo. Razão pela qual a situação permanece. Eu tenho que ter processos de demarcação que, evitando a judicialização, dando legitimidade ao processo decisório, permita agilidade e justiça na decisão. Pois é, ministro, o senhor tocou num ponto, ou seja, nessa questão da Fazenda Buriti, o senhor teve na última quarta-feira em Mato Grosso, que está na Justiça há 10 anos. Aí vem uma ordem de reintegração de posse, a Polícia Federal faz essa reintegração junto com a Polícia Militar lá do Mato Grosso do Sul. Houve uma crítica de que o Ministério da Justiça, no caso o senhor, deixou a Polícia Federal agir de uma maneira muito assodada. Ou seja, uma coisa que está há 10 anos em briga, não precisava ser resolvida tão rapidamente. Assim, claro, o prazo para se cumprir a determinação judicial. Como é que o senhor responde à crítica de que a PF atuou de uma maneira assodada nesse caso, que resultou na morte do Osiel Gabriel, lá, o índio tereno? Olha, eu respondo só pedindo que se observe os fatos. Diga. Nós tínhamos uma situação que se arrastava de negociação há quase 30 dias. O juiz suspendeu a execução da reintegração para que fizesse uma audiência de conciliação. Na véspera dessa audiência de conciliação, nós recebemos vários parlamentares que, inclusive, me cobravam. Você tem que mandar executar agora a liminar. Eu falei, hipótese nenhuma. Tem uma audiência de conciliação. Depois da audiência de conciliação, aí vamos ver o resultado. Isso. Agora não posso. Bem, a audiência de conciliação, ela termina às 18 horas, sem que exista acordo entre o proprietário e os índios. O juiz diz, cumpra-se imediatamente. A Polícia Federal informa que não tinha efetivo suficiente para o cumprimento e o juiz pede, então, o apoio imediato da Polícia Militar do Estado. Era uma ordem judicial. Você acha que tinha que ter sido feita mesmo? Veja, a ordem judicial, a não ser que ela seja revista, eu tenho que cumprir. Eu não tenho, veja, eu posso concordar, discordar. Eu acho que sempre nessas horas o importante é partir para uma negociação, para uma conversa, para um diálogo. Você se lembra daquele caso Pinheirinho que teve lá em São Paulo, em São José? O governo Alckmin, do PSDB, foi muito criticado pela ação de desocupação da Polícia Militar. E havia uma ordem judicial. E havia uma ordem judicial também. Ele usou o mesmo argumento que o senhor usou. Não tem os casos não são semelhantes? Uma diferença. Qual? A diferença é o seguinte, quando você teve aquela situação do Pinheirinho e que começa a confusão, eu acho que poderia ter havido uma ação, e eu não vou discutir de quem quer que seja, frente ao judiciário para que houvesse um recuo pautado na negociação. Ou seja, a ação durou um dia inteiro.
né? Nesse caso, nós tivemos uma situação que foi colocada, no momento em que a situação gera o conflito, nós tivemos, inclusive, a orientação da Polícia Federal para segurar um pouco a situação até que a coisa se normalizasse. Ou seja, uma coisa é você prolongar um processo de violência. Agora, acho que neste caso, eu lhe falo francamente, Kennedy, o melhor teria sido fazer uma negociação, um diálogo, uma conversa, como agora está se tentando fazer. Claro, eu acho que, infelizmente, foi uma situação que não pôde ser evitada, mas que seria bom que nos servisse de lição a todos no futuro. Reintegração de posse em situações dessa natureza, o melhor é negociar, conversar, exaurir todas as oportunidades. Então, você acha que foi um erro do juiz ter mandado fazer na hora? Eu não vou entrar em juízo de valor, Kennedy, porque eu acho que as situações... Havia parlamentares que queriam que eu cumprisse antes da audiência, inclusive, havia uma pressão muito forte. Parlamentares que defendiam os fazendeiros. Que defendiam aquilo que achavam justo lá, e no caso, a posição dos fazendeiros. Então, você tinha todo um conjunto de pressões. Diante daqueles fatos da intransigência de lado a lado, o juiz mandou cumprir na avaliação que ele tinha. Não me cabe tecer qualquer consideração crítica. O que eu acho é que é sempre recomendável, nessas horas, se buscar um diálogo, se buscar um acordo. E é a recomendação de agora para frente? Não, e sempre foi. Sempre foi. Sempre foi e continuará sendo. Infelizmente, esse caso não foi possível, mas espero que não se repita mais. E especificamente, ministro, você teve na última quarta-feira lá, já tem elementos para dizer se quem é o responsável pela morte do índio, se foi uma arma da Polícia Militar, se foi uma arma da Polícia Federal? Não, é impossível se dizer nesse momento. Por quê? Na verdade, nós tínhamos policiais, a situação confusa, porque era uma fazenda, nós tínhamos membros da Polícia Federal e membros da Polícia Militar. Normalmente, nessas operações, a chamada primeira fileira, aquela que vai para o enfrentamento, usa armas menos letais, né? Mas a fileira de fundo, ela, para situações que possam sair do controle, usa a arma letal. E houve disparos, sim, de armas letais. Os filmes mostram, inclusive, que havia alguns indígenas que fizeram disparos também. É impossível, nesse momento, você ter qualquer conclusão enquanto não se termine o laudo pericial. Nós temos um perito da Polícia Federal e um perito encaminhado pela ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, trabalhando em conjunto para fazer a perícia neste corpo, né? Em torno de 15 dias, aproximadamente, nós teremos o resultado. Será possível saber? O problema normalmente, quando a bala fica dentro do corpo, pela bala você descobre quem atirou. Nesse caso, a informação que eu tive é que a bala não estava dentro do corpo. Tá? Então, isso sempre dificulta mais a perícia. Mas você tem que ver o orifício, verificar as situações, e a partir daí você vai cercando o universo de investigação para concluir quem foi que fez o disparo. Tá. Mas para não ficar só nesse episódio do Mato Grosso do Sul, a obra de Belo Monte, que é uma hidrelétrica importante que está sendo feita na Amazônia, ela tem sido frequentemente alvo de protesto dos índios. Eu pergunto para o senhor, há entidades ambientais que questionam muito essa decisão do governo Dilma. O senhor, como um representante importante do governo Dilma, foi um dos coordenadores da campanha dela em 2010, trata com muita frequência com a presidente. O governo não errou ao priorizar uma obra com esse enorme impacto ambiental e social, sem amarrar melhor politicamente com os índios e com as entidades ambientais? Não, veja, o governo, primeiro que essa obra é necessária para o Brasil. O Brasil precisa de energia. Segundo, todos os cuidados ambientais estão sendo tomados. Nós temos muito cuidado também nessa relação com os povos indígenas. Eu sei que há muita insatisfação de alguns segmentos que não querem a usina. E claro, isso é da vida democrática, né? Agora, todos os cuidados que podiam ser tomados foram tomados. O governo fez projetos, fez intervenções, faz intervenções, justamente para que nós não tenhamos dano ao meio ambiente, para que os direitos dos povos indígenas sejam respeitados. Então, portanto, nesse ponto, eu não acho que houve erro, não. É uma dificuldade, nem tudo consegue ter confluência de opiniões, né? Mas que o Brasil precisa de usinas, que o Brasil acertou ao fazer Belo Monte e outras usinas projetadas, como vai fazer, acertou, e todos os cuidados necessários estão sendo tomados. Foram e estão sendo tomados. O governo Dilma é muito criticado, né, por um suposto retrocesso ambiental em relação ao governo Lula e ao governo Fernando Henrique. Haveria aí um centralismo decisório aqui em Brasília. A Marina Silva, que hoje está na oposição, foi do PT, faz esse tipo de crítica. As entidades ambientais também fazem. Diante de tantos conflitos assim, ministro, não parece que é uma crítica procedente? Que, claro que é importante fazer essas usinas no Brasil, é importante o país ter energia, mas tão questionadas como elas são, não demonstra aí que faltou um pouquinho mais de cuidado político nisso? Não. Eu acho que há certas coisas que nunca vão ter consenso. Tem pessoas que não acham que deve ser feita a usina lá.
E é legítimo que pense assim, vamos respeitar. Agora, eu acho que é uma visão que tem um viés equivocado. Sim. Na verdade, a usina é necessária. Se você fizer todos os estudos e todas as intervenções necessárias para a proteção do meio ambiente, por que não fazê-la? É isso que nós estamos fazendo, tentando combinar as coisas, o desenvolvimento com respeito ao meio ambiente. Tem rumores aí, ministro, que dão conta de que o consórcio que constrói Belo Monte, que é um aditivo de 1 bilhão na obra que já está prevista para custar 14 bilhões por conta desses atrasos. Não parece para o senhor uma coisa abusiva da parte das empresas pedir um aditivo de 1 bilhão por conta dessas paralisações? Olha, felizmente, não cabe ao Ministério da Justiça estudar essa situação de equilíbrio econômico e financeiro. Essa é pro Lobão. Graças a Deus. É um dos poucos problemas que não cai lá para mim. Então, eu não vou te falar, nem sei dessa situação. O que eu posso te afirmar é que a orientação da presidenta Dilma nessa questão ela é rigorosíssima. Ela quer o máximo de cuidado nas situações de reequilíbrio contratual, que não se gaste indevidamente um níquel sequer do patrimônio público. E honra seja feita à presidenta Dilma. Ela tem uma orientação muito clara e muito firme nesse ponto. Ela não admite que o dinheiro público seja mal gasto. Mudar um pouco de assunto, passar para a questão da maioridade penal, a redução. Hoje a maioridade penal no Brasil ela é de 18 anos, a GEM há propostas no Congresso que entendem que ela deva ser reduzida para 16 anos. O ministro da Justiça, o senhor já disse que é cláusula pétrea da Constituição. Eu queria entender, o senhor que é um advogado, tem conhecimento jurídico, qual que é o seu argumento para dizer que se trata de uma cláusula pétrea? Por que a gente tem que considerá-la isso e o que impediria de uma proposta de emenda constitucional de fazer essa modificação? Veja, a Constituição de 1988, ela tem a figura que nós, do mundo jurídico, chamamos de cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? São regras da Constituição que não podem ser alteradas nem mesmo por emendas constitucionais. Somente se nós rasgarmos a Constituição e fizermos uma outra, aquilo pode ser alterado, né? A Constituição Federal, quando definiu as cláusulas pétreas, ela colocou vários pontos dela como intocáveis. A separação de poderes, o pacto federativo, vários. E um dos pontos são os direitos e garantias individuais estabelecidos na Constituição. Bem, então, portanto, todo direito individual assegurado na Constituição, não só no artigo 5º, mas em qualquer espaço constitucional, do texto constitucional, ele é cláusula pétrea. Ora, nós temos na Constituição a garantia de que ninguém menor de 18 anos será imputado penalmente, ou seja, ele é está lá na Constituição. Está na Constituição. Isso, portanto, é um direito que se dá a toda pessoa menor de 18 anos. Ora, se é um direito que se dá a toda pessoa menor de 18 anos, esses direitos são intocáveis. Por quê? Porque são cláusulas pétreas. Então, é uma explicação, a meu ver, simples. Acho que a maior parte dos juristas concorda com isso. Agora, conceitualmente, a ideia, se houvesse uma Assembleia Constituinte, rasgássemos essa Constituição e fizéssemos uma outra, qual seria a sua posição se fosse constituinte ou como ministro da Justiça influenciando esse debate? O senhor acha que, conceitualmente, é correto diminuir de 18 para 16 anos a maioridade penal? No Brasil, não. Por quê? É por uma questão muito simples. É difícil, às vezes, as pessoas perceberem um complexo jogo que existe nessa situação da criminalidade. Nós temos, na verdade, nos nossos presídios brasileiros, tirando exceções, verdadeiras escolas de crime. Muitas vezes, pessoas que cometem crimes pequenos são colocadas atrás das grades e lá acabam sendo levadas até a entrar em organizações criminosas. Saem de lá em condição de potencial criminoso pessoal, se é que se pode falar isso, muito maior do que quando entraram. Eu costumo afirmar, e não acho que eu minto quando eu digo isso, que nossos presídios são verdadeiras escolas de criminalidade. Claro? Bem, na realidade brasileira, da forma que está hoje, se eu colocar essas pessoas, tirar a imputabilidade penal, tirar um garoto de 16, 17 anos, mesmo que tenha cometido um crime hediondo, atrás das grades, juntos com adultos, dificilmente eu terei a oportunidade de recuperá-lo. Já não tem hoje, porque normalmente as casas que dão tratamento a esses jovens que delinquem são casas que não dão a menor possibilidade de reinserção social, é verdade. Mas se eu acabar com a imputabilidade penal, aí que eu não vou ter mesmo a oportunidade de melhorar isso. Isso vai agravar o problema. Isso vai agravar, eu não tenho a menor dúvida disso, ou seja, as pessoas acham que às vezes aumentando penas ou... claro que em alguns casos tem que aumentar a pena mesmo, não tenho dúvida, mas acham que tirando a imputabilidade penal... aos 18 anos, vai se resolver o problema que vai prender. Ao contrário, esse garoto depois, quando sair da prisão, ele vai sair membro de organização criminosa que são as responsáveis pela maior parte das violências que estão sendo praticadas no Brasil.
Agora, 91% dos paulistanos, de acordo com o Datafolha, são a favor da redução da maioridade Eu penal. sei, é Você acha que é o que? É falta de informação? Eu acho que é um desejo, porque há um problema real de segurança pública que aflige as pessoas? Eu acho que muitas vezes, o que você tem? Quando tem o medo, infelizmente São Paulo passa por uma onda terrível de violência, por uma série de razões. E várias pessoas com menos de 18 anos têm sido indicadas a esses crimes. Né? Então, qual é a reação imediata da pessoa? Tem uma reação que chega até a ser emocional. Claro. Né? Não, tem que colocar na cadeia, etc. Eu entendo e compreendo isso. Né? Aliás, a pergunta é tão emocional a discussão que certa feita, quando eu discuto isso, e se fosse sua filha que tivesse... Ou seja, é um argumento emocional. No fundo, nós temos que ver... A resposta emocional, cada um tem o direito de ter a sua. Agora, se você vai estudar o crime, né? Se você vai estudar a criminalidade, você tem que olhar quais são as causas que geram o crime para atacar as causas com racionalidade, com cuidado, com equilíbrio. Não é com respostas dessa natureza que você resolve o problema. É claro que para a retórica política é ótimo. Eu vejo muitas pessoas que, às vezes, sempre foram contra a redução da imputabilidade e que agora, como vem a pesquisa, seguem aquilo que a pesquisa coloca. Olha, uma coisa que o homem público e a mulher que atua na vida pública tem que ter é a coragem para poder colocar a sua opinião, certa ou errada, mas aquilo que ele acredita, mesmo contra situações dessa natureza. A política, ela exige diálogo, convencimento. Tem a maior parte da população querendo isso, sim, mas isso não tira a minha convicção e eu quero debater com a sociedade, por mais criticado que eu seja. Ministro, eu vou pedir licença, senhor, um minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso.